Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, assim como o apóstolo Paulo declarava: eu sei em quem eu tenho crido. Meu Deus, nós também sabemos em quem estamos crendo, no Senhor, que é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, ó Deus. Então estamos aqui hoje com o coração aberto, te buscando, e precisamos do Senhor, precisamos do mover do Teu Espírito, do Teu poder em nossas vidas. Oh Pai querido, venha, venha, venha se manifestar, venha brilhar com a Tua luz neste lugar, meu Deus, venha brilhar com a Tua luz em nossas vidas. Oh Pai, o mundo muitas vezes nos oferece coisas que são ilusão, Pai, mas o que o Senhor nos oferece, Pai, vale muito mais do que o ouro e do que a prata. O que o Senhor nos oferece é duradouro. Meu Deus, o que o mundo oferece é passageiro, mas o que o Senhor nos oferece, mediante a fé da Tua palavra, meu Deus, é algo grande, é algo que não se pode, meu Deus, contar. Oh, e nesta noite, Pai, neste momento, visita cada vida que está aqui, esta pessoa que veio falando no coração. Deus, fala comigo, então fale com ela nesta noite, e que o Teu Espírito venha fluir no nosso meio. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta as mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ensine ser dependente do Senhor, me ensine a depender a cada dia das Tuas orientações, me ajude a não cair no chamado do homem, mas que eu possa ouvir o Teu chamado. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida é maior, é infinitamente maior. Oh, glorifica a Deus agora. Oh, aleluias, aleluias. Receba agora a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra. Antes de entrar num versículo que seria a base da palavra, eu quero falar algumas coisas importantes. Quem aqui crê no dom da prosperidade? Prosperidade é dom de Deus. Mas a terceira epístola de João, no versículo 2, Deus ele declara lá que Ele deseja que nós vá bem em tudo, assim como é próspera a nossa alma. Então, quando Deus fez essa declaração de que Ele deseja que nós, os filhos dEle, e até todo ser humano, só não desfruta desta vontade de Deus o ser humano que rejeita a palavra. E Deus deseja que nós possamos ir bem em tudo, assim como é próspera a nossa alma, ou assim como vai bem a tua alma. E isso aqui mostra um parâmetro. Se a pessoa tiver um espírito próspero, a alma próspera, ela tem essa tendência espiritual, vai ser consequência dela prosperar nas outras áreas da vida dela. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém? E o que é uma pessoa próspera espiritualmente? A pessoa próspera espiritualmente é uma pessoa cheia de conhecimento da palavra de Deus. Amém? A pessoa que é próspera é uma pessoa cheia, do entendimento, de fé, de alegria que vem do alto, daquela força que vem de Deus, não é da carne, porque a nossa carne, ela nos faz sentir fraco cada dia, devido às lutas que a gente enfrenta, mas o Espírito que habita em nós, que pela palavra, nos encoraja, nos anima todo dia, nos fortalece para que nós prossigamos e vençamos para a glória do nome de quem? Do nome do Senhor. Amém? E quem tem uma alma próspera, entenda neste momento a alma como espírito. Amém? Porque na Bíblia a palavra alma, ela, em alguns contextos significa o lado do pensamento, mas em outros é o espírito, quer dizer, a verdadeira pessoa, né? Aí representada às vezes pelo coração. Então, se o espírito é próspero, ele com certeza vai mostrar frutos espirituais, bons frutos. Diga graças a Deus. Diga comigo: a alma próspera produz
bons frutos. Quem crê assim? Quem crê? O próprio Jesus deu a dica. Ele disse que conhece-se a árvore pelos frutos. E quando ele falou tal palavra, ele não está falando do corpo humano, está falando do coração da pessoa, da vida da pessoa. Se o coração é próspero espiritualmente, a pessoa tem um entendimento, a visão espiritual das coisas, o discernimento espiritual, ela vai dar bons frutos. Ela vai dar bons frutos. E nós temos que nos atentar para isso, para vigiarmos, porque nós vamos nos encher a boca e dizer, eu sou próspero. Alguém pergunta, você é rico? Eu sou rico da graça de Deus. É ou não é? Não fazem essa declaração por aí? Eu sou rico da graça de Deus. Mas só o falar não é o suficiente. Tem que ser demonstrado no dia a dia, essa pessoa, cabeça erguida, confiante em Deus, lutadora, né? Aquele espírito animado, de confiança, na certeza, mostrando essa certeza de quem ele está crendo. O apóstolo Paulo, quando disse, eu sei em quem eu tenho crido, ele sabia que o Deus que ele estava servindo era um Deus de poder, maior que os seus inimigos, era um Deus grande, que fazia todas as coisas grandes. E esse é o Deus que nós cremos. E quando nós temos essa visão e não deixamos nada tirar isso de nós, isso é um sinal de que você tem essa alma próspera. Fala graças a Deus, e Deus ele te abençoa grandemente. Amém? Então, se a alma próspera dar frutos, então ele vai mostrar frutos bons. Inclusive, o próprio Jesus, ele diz lá em João, capítulo, anotei aqui, João, no capítulo 15, versículo 16, que Deus nos escolheu. E ele nos escolheu para quê? Nos chamou, nos nomeou, para que nós possamos ir e dar o quê? Frutos. Tem gente que acha que é só fruto de bolso financeiro. Você viu, ó, comprei isso, comprei aquilo. Não, esse aí seria ali na terceira fase. O primeiro fruto é o fruto espiritual. E esse prosperidade, pastor? As demais coisas serão? É a prosperidade material, mas o espiritual tem que ser. Porque se a pessoa não dar frutos espirituais, ela não terá salvação. Se ela não mostrar frutos espirituais, ela não terá salvação. Mas pastor, para ter a salvação não basta ela dizer, Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador? Sim, mas se ela continuar viva logo depois dessa declaração, ela vai ter que se guardar nela para que no caminho ela não se desvie. Porque se ela se desviar, apesar de ter dito, Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador, ela vai perder a salvação. E ela não se desviando, ela estará mostrando no dia a dia dela, na vida dela, no cotidiano, diante de todos, porque ela será testemunha de Deus, frutos. E aí o Espírito Santo me dirigiu a falar de 3 frutos necessários para a salvação. Diga comigo, 3 frutos necessários para a salvação. Então o tema da mensagem é essa, 3 frutos necessários para a salvação. Você crê na salvação? Qual é o maior alvo do cristão? A sal. De vez em quando você faz assim na igreja. Não vejo aquela pessoa mais na igreja. Talvez o alvo dela não era a salvação. Talvez o alvo dela era outro. Por isso que ela saiu da presença de Deus. Saiu da casa de Deus, se afastou. Deixou alguma coisa afastá-la do caminho de Deus. Mas quando ela está olhando para o alvo, ela fica firme e ela permanece. Porque Jesus disse, eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, a fim de que esse fruto permaneça. Se não permanecer, foi uma pessoa ali naquele dia, né, recebeu a bênção, glória a Deus, mas aí passou-se os anos e cadê ela? Ela não permaneceu. Os frutos têm que permanecer. 3 frutos que precisam permanecer, vou falar de 3, existem muitos, mas esses 3 são fundamentais. Que se faltá-los, irmãos, pode ter orado muito na igreja, pode ter feito muita campanha, pode ter até dado ajuda para os pobres, mas se faltar esses 3 frutos, não vai ter a salvação. Primeiro deles, arrependimento. Diga, arrependimento é um fruto necessário para ser salvo. A palavra necessário significa indispensável. Diga, indispensável. Eu tenho que na minha vida mostrar o fruto do arrependimento.
É um fruto para a salvação. O próprio Senhor Jesus, ele diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, olha a declaração que Jesus fez. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. Então, Jesus pregou e foi falando para o povo. O que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se a pessoa não se arrepender, é claro que é dos pecados, dos erros, das coisas erradas. E arrependimento, irmãos, não é só para aquela pessoa que não tem Jesus ainda, mas também para aquela que já conheceu Jesus. Porque muitos de nós um dia tivemos uma fraqueza e caímos. E naquele momento ali, se nós não tivermos aquela maturidade de se arrepender, a gente faz como diz lá Provérbios, a prostituta limpa assim, ó. Diz, não fiz nada de errado. Ela tem que ter dentro dela um arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é um pesar sincero de algo ou de um ato que ela fez. Ela tem um pesar. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei um pouco mais? Eu poderia ter evitado isso. Né? Por que eu falei tal coisa? Ou porque eu deixei de fazer tal coisa? É um ato que eu pratiquei ou um ato que eu omiti, deixei de fazer. E quando a pessoa se arrepende, né, Deus vê o arrependimento. Vê ou não vê? Ela pode chegar para você, para mim, e falar, eu me arrependi. Mas se Deus não vê esse arrependimento no coração dela, valeu tanto? Não valeu. Então o arrependimento é um fruto necessário. E esse fruto nós temos que tê-lo dentro do nosso coração, tem que ter uma raiz dele dentro do nosso coração, para todas as vezes que a gente errar, com palavras, com atitudes, precipitando de alguma maneira, a gente ter aquela sentir-se mal com aquele erro, e falar, Jesus, eu me arrependo, me ajuda a não cair de novo. É um fruto que nós temos que mostrar sempre, durante o tempo que estamos aqui. Sabemos que aqui é uma fase, um dia estaremos em outro lugar, amém? Né, para os salvos, mas esse fruto, essa visão de se arrepender, tem gente que se tornou o coração duro, a cerviz endureceu, não pede perdão mais para Deus, acha agora que é muito santo, acha agora que é melhor que os outros, acha que sabe orar um pouquinho, entende um pouco a Bíblia, faz algo errado e fica escondendo e não se arrepende do que faz de erro. E aí o que acontece? Será que se ela partir, ela vai ter salvação? Nós que a conhecemos, talvez vamos dizer, olha, aquele irmão estava com Jesus, ele foi salvo, ele estava na igreja, ia na igreja, ou ele cantava, olha que bom, né? Só Deus sabe se ele foi salvo. Porque se tinha alguma coisa no coração dele que ele não se arrependeu, isso poderá implicar a perda da salvação dele. Aqui em Mateus capítulo 3, diz assim, versículos 5 ao 8, fala que o profeta João Batista falou do arrependimento, frutos de arrependimento. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 5 até o versículo 8, diz a palavra do Senhor. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, aqui está falando que o profeta João Batista, né? E vendo ele, muitos dos fariseus e dos seduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, nós temos que produzir frutos de arrependimento. Toda vez que a tentação vem, como diz aquela canção do Talos, né? Todo dia o pecado vem. Tem gente que acha que é só pecado sexual. Não, outro tipo de pecado, uma raiva, um ódio, um rancor, uma revolta contra alguém, quer entrar no nosso coração. No momento fala, não, Jesus, o meu coração não é mais para isso. Eu estou arrependido do passado, eu sou nova criatura. Frutos de arrependimento que você mostra dia a dia. E o profeta João Batista falou, produzir, pois, frutos de arrependimento. Há caso da pessoa ter se batizado e ter tomado um banho, porque ela não mostrou e não está com aquele sentimento. Eu estou arrependido da velha vida, e se o inimigo bater na minha porta,
né? Como diz a Bíblia, é isso que o pecado jaz à porta, né? Eu não vou aceitar mais, vou ficar firme, guardando a coroa que Deus tem para a minha vida. Então, esse fruto do arrependimento, é necessário que mostremos ele a cada dia. Nós vençamos a nossa carne, nós vençamos as tentações, vençamos as investidas do inimigo que vem contra a nossa vida. Então, produzir frutos de arrependimento. Produzir quando? Só no dia que aceita Jesus? Não, está mostrando isso dia a dia. Dia a dia, sempre. E se assim fizermos, certamente, irmãos, estaremos mais preparados para a vinda do Senhor. Do Senhor? Quando eu falo da vinda do Senhor Jesus, eu explico. Jesus pode voltar para mim em outro tempo, diferente do seu tempo. Se eu partir mais tarde, pastor, Deus me livre, né? Deus é que sabe. Se de repente ele me arrebatar aqui, se eu não estiver preparado, Jesus voltou para mim naquele dia. Amém? E para outros naquele dia. Nunca se sabe. Ontem, por exemplo, eu fui para a igreja e tinha um barulho no carro. Eu com a minha esposa. E aí, o barulho é esse? Não soubemos. Hoje de manhã eu fui levar o carro para ver. O mecânico olhou, pastor, não tem barulho nenhum aqui, nem ali, nem lá, nem cá. O que está acontecendo, pastor? Que barulho é esse? Aí ele foi olhar a roda. Os parafusos estavam frouxos. Ele falou, pastor, essa roda podia sair e se eu capotar esse carro aí, olha só. Eu falei, olha que livramento que Deus me deu. Até fiquei naquele momento ali assim, emocionado. Amém? Né? E eu até falei com a minha esposa. Falei com ela, ó, a roda estava solta. Por que estava solta? 2 dias antes, eu fui colocar uma calota nova lá no carro, e o moço colocou a calota, não apertou direito. E eu fui para a igreja de manhã, fui à noite, né, e tal, e a roda não saiu, porque Deus me guardou. Amém? Fala graças a Deus. Mas se saísse, e se acontecesse alguma coisa inesperada, eu teria que estar o quê? Preparado, porque o dia, a vinda de Jesus é para cada um, é o tempo que Deus sabe. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, está repreendido isso aí, está mesmo, porque quando eu saí, eu fui abençoando a viagem, diga amém. E Deus abençoou, porque Deus disse que se nós, filhos dele, abençoarmos, ele vai abençoar. Quem crê, diga graças a Deus. Então, qual é o primeiro fruto para a salvação necessário? Arrependimento. Agora, tem aqueles que acham que não precisa mostrar esse arrependimento, pode a qualquer momento fazer o que dá na telha, e aí, irmãos, ele diz, não, eu não preciso, né, ficar toda hora, fala, Deus, me perdoa minha fraqueza, ou me purifique, me renove, porque, olha, Deus está comigo, eu tenho certeza, estou sendo abençoado, é abençoado na saúde, é abençoado no trabalho, e tal, mas não mostra aquele coração com arrependimento sempre. Vamos ver um exemplo na Bíblia disso aqui? Mateus, capítulo 11. Eu só vou fazer a leitura, porque a própria leitura explica que aquele povo ali receberam os sinais de Deus, cura, libertação, bênçãos, mas não tiveram a salvação porque não mostraram o fruto de arrependimento. Mateus capítulo 11, Evangelho de Mateus capítulo 11. O que diz essa palavra? Versículo 20 ao 24. Então a própria leitura explica já, não vou adentrar em cada versículo, a própria leitura já explica. O que está dizendo? Diz assim, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem o quê? Arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teria arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Olha que coisa séria, né? Olha que coisa séria. Ela não mostrou o fruto de arrependimento. Jesus, eu estou aqui nessa tal dia, me perdoa, tal. 2 dias depois, não, não tem problema não, estou com vontade. Ai, vamos lá, vamos fazer as coisas erradas. Depois ninguém vai saber mesmo, eu paro de fazer daqui para lá já. Aí volta a fazer.
Não arrependeu. Se não se arrepender, irmãos, não vai ter a salvação. Amém? Se não se arrepender do que faz de erro, quem sabe o erro que cada um está praticando é a própria pessoa. A pessoa sabe o erro dela. Se é uma mentira, se é um engano, engana o pai, engana a mãe, engana a mulher, engana o filho, engana o patrão, né? Engana não sei quem. Tem que se arrepender. Tem que ser uma pessoa ali que não aceita que o inimigo venha mais usá-la. Amém? Ainda que aquilo ali parece te trazer algum conforto, é melhor você ficar no desconforto aparentemente, na mão de Deus, que a mão de Deus te conforta. E a bênção é sua. Amém? Então, voltando à leitura, eu parei no versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma, para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Porque provou da cura, né? Fez campanha na igreja, prosperou, recebeu a bênção. Deus usou o pastor tal, ele foi abençoado, olha, saiu a dor. Mas a vida espiritual dela, ela não prospera. Continua sendo aquela pessoa longe da presença de quem? Tendo duas vidas, uma vida da porta da igreja para dentro e outra lá fora no mundo. Ela não está mostrando frutos de arrependimento. E aí, irmãos, ela não vai poder ser salva. Não estou falando do que eu penso, estou falando do que a Bíblia está mostrando, que é necessário frutos do arrependimento. Diga amém? Esse é um fruto. O que mostra que a pessoa se arrependeu de verdade, pastor? Só o Provérbios 23, 13 já mostra, né? Provérbios 23, 13 mostra, ali é a prova, ela está enquadrada nesse versículo, né? Prova se ela se arrependeu mesmo. Provérbios 23, ou 28, perdão, né? Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. É um versículo conhecido, hein, irmãos? Mas esquecido por alguns que o inimigo às vezes tenta, ele aceita. Né? Eu sei que muitos de nós já fomos tentados e aceitamos, mas a partir do momento que a gente cresceu espiritualmente, assumimos a posição de verdade que Deus nos deu, não aceitamos mais. Amém? O que diz Provérbios 28, versículo 13? O que encobre as suas nunca prosperará, mas o que as confessa e o quê? E deixa, alcançará misericórdia. O que mostra que a pessoa se arrependeu? Ela deixa. Deixa mesmo. Aquilo ali. Ela fica bem com Deus. Ela vai ficar mal com alguns. Fique bem com Deus. O que se arrependeu, deixa. Não importa o tipo de situação. Não estou falando assim, específico, um problema. A pessoa sabe, irmãos, que ela está errada. A pessoa sabe que ela está guardando um sentimento no coração, e por causa daquele sentimento ela não prospera. Não prospera espiritualmente, porque ela não consegue orar. O inimigo vai sempre acusá-la, né? Vai colocar uma dúvida de que ela vai receber a bênção ou não. O diabo vai estar acusando, mas se ela deixar, você pode ter a certeza, ela vai ter a vitória, porque Deus vai manifestar com a misericórdia dele na vida dele. Diga amém? A misericórdia de Deus na vida dessa pessoa. Então, o primeiro passo, o primeiro fruto espiritual que nós temos que mostrar, arrependi. E não é só no dia que aceita Jesus, não, é sempre. Sempre. Durante a nossa vida, não. O pecado vem, eu não vou voltar para o mundo, não vou largar Jesus, não vou abandonar o caminho de Deus. E muitos abandonam, irmãos. É triste. Muitos abandonam. Nunca faça isso. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de... Elas vão permanecer da mesma maneira. Nós é que temos que estar na palavra para que ela possa nos justificar. Ela possa suprir a nossa vida, nos dando aquela posição de vencedor que ela nos dá. Fala graças a Deus. Não somos vencedores por nós mesmos. Como cantamos aqui, somos dependentes de quem? Dependentes de Deus. Então, o primeiro fruto é arrependimento. O segundo fruto necessário para a salvação é a santificação. Diga, segundo fruto é a santificação. Você sabe o que significa a santificação? Pastor, fala muito em santificação. Glória a Deus.
Tem gente que fala muito só de prosperidade, tem gente que fala muito só de vida sentimental, né? Tem gente que fala muito de família, mas se não falar de santificação, meu irmão, você pode ter certeza. Essas outras coisas vão afastando a pessoa de Deus, daqui a pouco ela está metendo os pés pelas mãos, se contaminando, e daqui a pouco, se ela partir sem a santificação, como eu falei no início, alguns vão dizer, oh, glória a Deus, foi para Jesus, está melhor que nós, né? Está melhor que nós, porque nós ainda estamos aqui na luta, a pessoa partiu com Jesus, mas será que está melhor mesmo? Talvez ela precisava de um tempo a mais, para poder crescer, amadurecer, dar frutos espirituais na vida dela. Ela tem que mostrar o fruto, o que? De santificação. O que é a santificação? A palavra santificação significa separado. Então temos que estar separado do que é errado, do que é ruim. Nós temos que nos santificar. Santificação significa que a pessoa ela vai andar conforme a lei divina. Não é a lei da carne, é a lei do Espírito. Ela tem que andar segundo a lei do Espírito. Porque é a lei do Espírito que liberta ela, que capacita ela. Então ela tem que mostrar esse fruto da santificação. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus? Fomos, mas eu não posso me contaminar o meu coração. A maioria do povo da igreja, que está na igreja, eu me incluo nesse meio, todos nós somos do Senhor. Mas no nosso meio, irmãos, o diabo não coloca muita prostituição, essas coisas. É um caso muito pequeno. Mas a maioria, o diabo contamina é o coração. E a pessoa não se guarda, porque parece que é uma coisa menor, mas ao contrário, é o pior. Porque Deus quer ver o que? O coração. A Bíblia não diz que guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida? Provérbios capítulo 4, versículo 23. E a pessoa não guarda o coração. Nós temos que guardar, irmãos. Guardar o nosso coração das coisas erradas. Amém? Ainda que venha um assunto diante de nós, aquele assunto é desagradável, né? As pessoas tentam até pedir a nossa opinião para ver se nós estamos com a opinião dela. Para ela falar, está vendo? Não é só eu que penso assim, até aquela pessoa que diz que é de Deus pensa da mesma maneira. Não. Nós temos que guardar o nosso coração e dizer, não, a Bíblia diz isso aí não é certo, não coloque no seu coração. Amém? Ah, mas a pessoa praticou uma injustiça contra mim. Então procure aquele que te justifica, que ele vai fazer a justiça por você. É no trabalho, é dentro de casa, aonde quer que seja. Às vezes até dentro da igreja, a pessoa está dentro da igreja achando que alguém está sendo injusta com ela. Se ela não se santificar o seu coração das coisas erradas, você pode ter certeza, irmãos, ainda que ela tenha um cargo, ainda que ela tenha ali alguma coisa fazendo para Deus, né, muitas vezes vai ficar num tom de obra humana só. Por quê? Porque ela não está fazendo com o coração puro. E se ela não fizer com o coração puro, santificar o seu coração, se ela partir daquele jeito, irmãos, ela vai perder a salvação dela. Então, o fruto necessário, indispensável para ser salvo, o que é a santificação. Não diz? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Todos conhecem esse versículo? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lá está dizendo, vou correr um pouquinho, né, para ganhar o tempo, que vou falar do terceiro fruto, então eu vou citando, são versículos até conhecidos, né? Amém? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14, lá está dizendo o quê? Que nós temos que seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém o quê? Ninguém verá a Deus. Irmãos, nós vemos Deus pelas obras que Ele faz, curando, libertando, mas esses sinais aí, tem gente que não se arrependeu e está vendo também. Mas e ver Deus lá na glória, ter a salvação? Você tem que guardar a sua santificação, se guardar separado. Não, agora eu sou nova criatura. Não é você achar que você é melhor que alguém, não é isso. Eu não sou melhor que ninguém. Passou uma pessoa ali na rua que está drogada, que está nas trevas, eu não vou me dizer que eu sou melhor que ela, não. Mas eu não vou deixar me levar pelo que as pessoas fazem de errado e me contaminar e dizer, eu também posso fazer. É comum. Né? Nos dias de hoje é comum, não. Eu tenho que guardar a minha vida, guardar o meu coração, porque sem santificação, ninguém o quê? Ninguém verá a Deus, irmãos. Ninguém verá a Deus. E quando fala de santificação,
É para todos nós que já estamos no caminho do Senhor, para nos aperfeiçoarmos. Aperfeiçoarmos. Temos que olhar para a palavra e por ela nos moldar, por ela nos santificar, nos lavar. Se há alguma coisa em nós, atitudes, palavras, pensamentos, desejos, até planos. Tem gente que está bem com Deus hoje e ela está fazendo um plano para depois da manhã, para daqui a um ano, e nesse plano, irmãos, ela nem percebeu que ela vai ficar mal com Deus. E ela está mal com Deus, porque ela está desprezando o que Deus está dando, está fazendo seus próprios planos. E ela está o quê? Se contaminando com as coisas deste mundo. Ela não está se santificando, se separando para fazer somente o que Deus quer, a vontade de Deus. Amém? Então, sem santidade ninguém verá o Senhor. Segunda carta aos Tessalonicenses, vamos ler. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a... Então Deus nos elegeu para a salvação. Em o quê? Em santificação do Espírito e fé da... Então Ele nos elegeu para a salvação em santificação. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é tudo coisa que o homem está criando por aí, para atrair aquelas pessoas que não querem estudar a palavra de Deus, não querem realmente buscar o que Deus quer para elas, quer apoiar em o que alguém fala. Você tem que se apoiar no que a Bíblia fala. Amém? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus, e Deus ele nos salvou com a santificação. Com certeza lá no céu não vai ter ninguém contaminado. Vai ter? Hã? Vai ter alguém com o coração lá revoltado lá em cima? Vai ou não? Ah, pastor, mas eu fiz isso, eu expulsei os demônios, eu ajudei pessoas, tal. É nossa obrigação como cristãos. Mas o nosso coração, a nossa vida tem que se manter o quê? Na presença do Senhor, santificado. Então, aí está dizendo que nós fomos eleitos de Deus para a salvação em santificação. Então, essa santificação é uma condição que a pessoa tem que estar vivendo em santificação. Se ela não estiver em santificação, ela perde a salvação dela. Tomar muito cuidado, porque esse fruto é um fruto necessário, ou seja, indispensável, né? Tem que se guardar, irmãos. Vamos nos guardar. Nos dias de hoje a contaminação no mundo está grande. As oportunidades que o mundo lá fora dá para a pessoa fazer o mal, ou às vezes ter prazeres aí passageiros é grande. Se ela não se guardar, ela não vai ficar no provado do reino de Deus, de tudo que Deus tem para ela. Ela tem que se guardar para santificar. Agora, quem é que nos santifica? Eu vou me santificar sozinho? Hã? Eu vou me santificar sozinho? Não. Eu tenho que buscar a Deus, porque Deus nos santifica. Ele que nos santifica. Se eu não buscar a Deus, não tem como eu achando que agora eu sou mais espiritual, fazendo do meu jeito, buscando do meu jeito, eu vou me santificar. Não, eu tenho que buscar segundo a palavra do... Quer ver como Deus santifica? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em... Então, Deus é que nos santifica em tudo, irmãos. Tudo que é nosso, Ele que pode santificar. Tudo que nós temos, a nossa vida, tudo que estiver ao nosso redor, é Ele que vai santificar. Amém? Ele que vai santificar. Aí ele diz aqui algo muito importante. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor. Então, Deus, Ele santifica o nosso espírito, é o nosso coração, Ele santifica a nossa alma, os nossos pensamentos, significa isso, nesse contexto aqui, e Ele santifica o nosso corpo. Ele santifica, abençoando, dando a cura, mas dando para o nosso corpo a santificação. Porque como é que o Espírito Santo vai estar no nosso corpo se o nosso corpo não estiver santificado? Ah, meu corpo está sendo dado para prostituição. O Espírito Santo não vai poder agir aí, não vai poder. Ah, está sendo usado para o vício.
Não vai poder agir. Ele vai querer entrar, mas não vai ter tanta liberdade. Tem que se libertar. E quem é que pode santificar a pessoa de tudo que é errado? Tanto o espírito, como o corpo, como a alma. É o Senhor, irmãos. Então nós somos, sim, e seremos sempre dependentes de quem? De quem? De Deus. E se nós desejamos mesmo alcançar e desfrutar eternamente do principal alvo que o cristão tem que ter na vida, que é a santificação, nós temos que nos colocar na presença de Deus e buscar a santificação. Porque as outras coisas que a gente busca não é errado, prosperidade, cura para a família, amém, não é errado, mas isso aí são coisas que vai passar. Curou o corpo, glória a Deus, Jesus foi glorificado, porque é Ele que cura, ninguém mais cura, mas se a pessoa morrer, ter sido curada do corpo e não ter a salvação, para ela particular, foi só uma coisa passageira. Mas se ela foi salva, então tudo contribuiu para que ela fosse salva, porque ela buscou a santificação. A carreira dela foi completa, vamos dizer assim, né? A carreira foi completa. Provei da cura, provei da prosperidade, e agora eu estou recebendo a coroa maior, a salvação. Então, o fruto necessário para a salvação, a santificação. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz duas coisas que nós temos que buscar, que vai contribuir para que nós venhamos permitir que essa santificação permaneça em nós. Pastor, eu quero que a santificação permaneça em mim, eu quero continuar nessa santificação de Deus, não quero me contaminar. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, o que está dizendo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pastor, eu quero me preservar santificado, na presença de Deus mesmo. Então procura manter as suas vestes alvas, brancas. Amém? Não deixa o inimigo sujar as tuas vestes. Isaías 52 diz que temos que nos vestir das vestes formosas, né? E quando nos vestimos das vestes formosas, o imundo não entra, o incircunciso, que é o ímpio, não vai entrar para nos contaminar, nos tirar de Deus. Porque você está mantendo limpo, se guardando na palavra de quem? De Deus. E aí diz, e nunca falte o óleo sobre a sua. Você tem vindo buscar o Espírito Santo? Tem gente que às vezes só busca o Espírito Santo quando a casa está caindo, né? Tem que estar buscando o Espírito Santo, irmãos. E o povo da nossa igreja sabe que domingo é o dia da pessoa buscar o óleo sobre a cabeça dela. Renovar-se do óleo de Deus na cabeça dela. Porque esse óleo vai preservá-la, conservá-la santificada na presença de quem? Então, em todo tempo, não é só uma vez no mês, não, em todo tempo, eu vou o quê? Manter as minhas vestes alvas, brancas, limpas, né? E o quê? Buscar o óleo para a nossa cabeça. Unge a cabeça com óleo, o cálice transborda. Então, o óleo de Deus, a presença do Espírito Santo. Não tem a parábola das virgens lá? As 10, 5 tinham óleo, 5 não tinham. E aí você sabe o que aconteceu, né? Não vou entrar, é outra mensagem, né? É outra mensagem, mas ali dá um exemplo. Quem tinha o óleo? Estava preparado. Quem não tinha? Estava contaminado com alguma coisa. Às vezes com o cotidiano da vida. Preocupado com outras coisas, né? A Marta ficou preocupada com outras coisas. A Maria não. A Maria já tinha outra visão. Vou ouvir o que Jesus tem para mim. Porque ela queria algo de Deus para a vida dela. Diga amém? Então, fruto para a salvação, a santificação. Glória a Deus. Quem crê que isso é a verdade para a nossa vida? Quem crê? Terceiro fruto necessário, ou seja, indispensável para termos a salvação. Terceiro fruto. Que fruto é esse, pastor? Fé. Oh, pastor, olha, eu estou salvo. Glória a Deus, eu tenho fé. Quem tem fé aí? Quem tem fé? Oh, glória a Deus. Só que é o seguinte, nós estamos falando de frutos. Quando fala de frutos, fala de produzir frutos. Nós temos que estar produzindo. Quer dizer que a fé é algo de prática, de estar praticando, produzindo. Nós temos que estar sempre vivendo pela fé. O que é viver pela fé? Com obras de fé.
Não é viver com irresponsabilidade. Tem gente que diz, está sendo irresponsável, eu não estou vivendo pela fé. Faz tudo de qualquer maneira, leva tudo com a barriga, né? Não se organiza, não. Viver pela fé, viver praticando a palavra de Deus e fazendo obras de fé. Oração, estar na igreja, lendo a Bíblia, congregando, buscando a Deus, obras de fé. Orando por alguém, intercedendo, obra de fé. Por quê? Se ela diz, não, mas eu tenho muita fé, eu quero cuidar só de mim mesmo, de vez em quando eu vou na igreja, sabe que não dá para ir tanto, né? E tal, uma vez no mês está bom. E cadê as obras da fé que ela está praticando? Cadê os frutos da fé que ela está mostrando? Ela acha que está segura, mas pode não estar. E ela pode estar perdendo a salvação, irmãos. Tomar cuidado. Isso vale para nós também. Não é para o novo convertido, não. E eu acho que até principalmente para os antigos, que no início praticavam obras de fé. Ou o pastor chamou para vigília, eu vou. O pastor chamou para um propósito de consagração, eu vou. O pastor fez um propósito, o anjo da igreja está sendo dirigido para fazer isso, eu vou. Passou 1 ano, 2 anos, não, já fiz, eu não vou mais. Eu tomei, outro dia eu faço. Quer dizer, as obras da fé não estão existindo mais. Cuidado. O justo viverá pela fé. Como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o versículo mais conhecido, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Vai ter prazer nele. Se eu paro de praticar as obras da fé, significa que a minha fé está morrendo, desfalecendo a cada dia. Porque em Tiago, capítulo 2, lá diz que a fé sem obra, ela é o quê? É morta. Então eu tenho que mostrar frutos de fé. Ô irmão, como é que você está? Quanto tempo? Não tem mais buscado a Deus? Tomei correria, né? Eu corro muito para lá, para cá, trabalho, etc. Mas não tenho tido mais tempo para orar, nem para ler a Bíblia, para louvar a Deus. Olha, o negócio está bom aqui materialmente, mas espiritualmente, está praticando obras da fé? Lá em lá em Gálatas, vou só citar, lá em Gálatas capítulo 3, lá diz que nós não seremos justificados pelas obras da lei, nós seremos justificados pelas obras da fé. Lá em Gálatas capítulo 3. Então, nós temos que tomar cuidado para não perder essa visão de viver andando pela fé. Na palavra de quem? Em outras palavras simples, sempre buscando a Deus, na presença de Deus, irmãos. Se nós não fizermos isso, vamos perder. Às vezes achamos que já temos muito e precisamos de mais. Amém? Precisamos de mais. Né? Não, eu já enchi o tanque desse carro, não precisa mais encher, nunca mais, não é isso? É isso? Enchi o tanque do carro, nunca mais precisa encher? É assim? Mas andou, baixou. Baixou, não baixou? O tanque não abaixou? Não, já sou de Jesus, já tenho um Deus na minha vida, eu sei. Não busca mais a Deus, não faz mais obra de fé, não jejua, não participa mais de nada na igreja, não se envolve na presença de Deus como antigamente. Cuidado que o tanque espiritual vai abaixar também, viu, irmãos? A pessoa daqui a pouco ela vai desfalecer. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, perdão, eu falei 3, é 13. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Obras da fé. Eu estou praticando obras da fé, eu tenho estado vivendo pela fé, tendo aquela comunhão com Deus, ou eu já me tornei aquela pessoa natural, né? Não acredito em mais nada, né? Eu já fiz uma vez, agora se fizer de novo, acho que não vai dar certo. Já orei uma vez, não vou orar mais, porque eu já orei, para que orar de novo? Não pensa assim não, porque quando você orou a primeira vez e você não teve resultado, é porque você não estava preparado. Ou você não orou como convém. Você tem que continuar. Você tem que buscar, você tem que manter uma vida de fé, de busca a Deus. Amém? É o que nós temos que fazer. Então, o que está dizendo essa palavra? 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Que diz? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis aonde? Na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós?
Se não é que já estáis o quê? Reprovados. Tem gente que já está reprovada e nem sabe, irmãos. Se de repente acontecer alguma coisa com ela, ela está sem a salvação e não sabe. Que ela não está mais andando na fé como vivia. As coisas do mundo estão ocupando o tempo dela de uma maneira assim que o tempo de Deus nem existe na vida dela mais. Ela não vive mais as obras da fé. E aí, irmãos, ela está colocando em risco a salvação dela. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque isso vale para mim e vale para você. Diga amém? Vale para todos nós. Fala graças a Deus. Eu, como pastor, tenho que ter a minha vida de fé também. Eu tenho que orar pela minha família, orar pela minha casa, orar pelo meu ministério. É minha obra de fé. Não posso achar que só porque eu sou um pastor, só de eu pisar o pé na planta aqui da escada aqui, ó, eu já... Não, só você pisar aqui na escada do altar, já libero tudo para você. Eu tenho que buscar a Deus antes. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que fazer o meu ato de fé, de buscar a Deus. Porque sem fé é impossível. Agora, nós sabemos que a fé é aquela certeza que vem no coração da pessoa. É o conceito bíblico, Hebreus 11:1. E sabemos em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não tenho que ficar só no conceito, eu tenho que estar na prática, no ato de estar agindo, vivendo pela fé. Cadê o fulano? O fulano foi para a igreja, glória a Deus. Cadê o fulano? Foi para uma vigília. O fulano está buscando a Deus. Ele foi lá para um congresso, ele foi para o Maracanã, né? Ele foi para tal lugar, ele foi buscar a Deus, ele está tendo uma vida de fé. É claro que cada um vai ter uma oportunidade, Deus vai dar para ela. E quando Deus dá a oportunidade, ela, vamos dizer assim, desperdiça aquela oportunidade. E ela, para ela se mostrar aprovada, ela não se mostra. Por quê? Ela está deixando de ter aquela visão de que ela tem que andar pela fé. Ou seja, andar mostrando, praticando obra de fé. E se assim fizermos, certamente vamos ser salvos. Efésios, capítulo 2, versículo 8, para fechar. Efésios, capítulo 2, versículo 8, para fechar aqui essa palavra. Desses 3 frutos necessários para a salvação. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olha como a fé, a obra da fé é importante. Porque pela graça sois salvos, por meio da... Tem tradução que diz, mediante a fé. Então, por meio da fé. A graça é o favor de Deus. O favor que nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Agora, Ele fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. A nossa parte é viver na fé. Da palavra de quem? Da palavra de Deus. Porque está dizendo aí, versículo 8, vamos ler de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Então a salvação é uma dádiva de Deus, Ele que dá a salvação. Pela graça que Ele mostrou por nós, um favor que nós não merecíamos, mas Ele fez por nós, mandando Jesus para nos salvar. Mas para eu viver essa salvação eterna, eu tenho que viver pela fé. Examine a você mesmo. Eu também vou me examinar. Se eu estou andando pela fé na altura que Deus quer que eu ande. E aí, com certeza, Deus vai alargar os nossos limites e nós vamos viver mais pela fé. Vai ser aquela pessoa atuante na presença de Deus, fazendo o que Deus quer que nós façamos. Servindo a Ele e dando mais frutos para o reino de quem? Para o reino de Deus. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Guarda. A prosperidade espiritual leva a pessoa a prosperar nas demais áreas. Se ela estiver bem com Deus, você pode ter certeza, Deus não vai deixá-la nas outras áreas, vamos dizer, né, ali sem ser suprido. Deus vai suprir, porque Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então guarda essa palavra no seu coração, em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Vamos examinar nós mesmos, né? Estamos com esse coração que está sempre disposto a mostrar o arrependimento, se de repente falharmos, ou nos tornamos aquela pessoa empinada o nariz, não preciso não, eu estou bem com Deus, e às vezes não estamos. Vamos falar para Deus, pedir para Deus nos ensinar, né? Ô Deus, me ajude a ter esse coração que vai sempre dar frutos de arrependimentos. Palavras erradas, atitude, sentimento que às vezes entra, eu tenho que me arrepender e não deixar ficar, porque aquilo ali vai
vai enraizar em mim, vai me afastar da presença de quem? De Deus. Santificação, Senhor, me santifica a minha alma, meu corpo, meu espírito. Eu quero ser uma pessoa sempre separada para Deus, eu não quero me contaminar, me misturar com o que o inimigo oferece. Eu quero me santificar e estar sempre na presença de quem? De Deus. E a fé, quero viver pela fé. Continue na fé, irmãos. Talvez alguma coisa aconteceu nesses dias para te tirar da fé. Talvez alguém aqui falou, eu não vou nem na igreja mais, que eu fiquei triste com isso ou com aquilo outro. É o inimigo querendo te afastar da vida de fé, de obras de fé, de atos de fé. Não sei. Mas Deus falou no teu coração, e eu tenho a certeza que Ele falou para o nosso bem. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra. E eu tenho a certeza, meu Deus, que na medida que vamos crescendo contigo, na medida que vamos prosperando espiritualmente, no entendimento, na visão do Senhor, o Senhor, meu Deus, vai nos entregando os teus tesouros, o Senhor vai nos acrescentando, ó Deus, das tuas dádivas, das tuas bênçãos, da tua provisão. Pai, então no nome de Jesus já te louvamos por essa palavra, e que daqui em diante estejamos mais vigilantes, para não perdermos, ó Deus, aquele bem maior que o Senhor nos deu, que é a salvação, é a comunhão com o Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, e já te agradecemos, ó Deus, na certeza de que o Senhor, meu Deus, está neste momento no nosso meio, meu Deus, sondando o nosso coração. Sonda agora. Fale com Deus agora, meu irmão. Eu creio que alguma coisa você aprendeu com esta palavra, então fale com Deus agora. Alguma coisa Deus falou com você por esta palavra, e eu creio que não foi pouco, foi muitas coisas, como falou a mim também. Jesus, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos transformou. Obrigado porque o Senhor nos santificou e nos fez ter essa visão de fé, para andar pela fé, na tua palavra, na tua presença. Aleluias, aleluias, aleluias. Espírito Santo, venha derramar o teu azeite sobre essa pessoa. O Senhor diz que temos que andar em santidade, em santificação, para ver o Senhor. Alguns se contaminaram e não estão tendo mais uma resposta da oração, não está vendo mais o Senhor na oração que ela faz, ó Deus. Eu não sei, o Senhor sabe, o Senhor ajudou esta pessoa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, derrame sobre nós, sobre este povo hoje, as tuas bênçãos, Pai. Derrama sobre eles, ó Deus, a tua graça, e que, meu Deus, a cada dia eles sejam firmes e abundantes na obra do Senhor. E se alguma coisa, meu Deus, tem se aproximado deles para tirá-los do plano que o Senhor tem para eles aqui, Pai, neste ministério, nesse caminho que o Senhor mostrou, meu Deus, não os deixe enganar, mas que eles venham olhar e ouvir a tua voz. Jesus, venham ouvir a tua palavra e se firmarem a cada dia nos planos que o Senhor tem para ela, Pai. Nós te agradecemos e já te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Bem forte. Amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. You have conquered death.